Olá, meus queridos irmãos, que bom que a gente pode se encontrar, está podendo se encontrar mais uma vez nesses momentos de confinamento e quarentena por causa do coronavírus. Mas Deus está nos dando boas oportunidades para a gente não somente ter o nosso momento devocional particular ou com a família, também Deus tem intensificado entre nós a oração, a leitura da palavra de Deus, o compartilhamento. Creio que muitos irmãos estão podendo conhecer outros um pouco mais através desse contato, né, audiovisual. Então vamos aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando, sempre lembrando e aguardando, né, com um certo grau de boa ansiedade o nosso retorno para o nosso ajuntamento definitivo, novamente no local que nós chamamos lá de igreja. Na verdade, a igreja se reúne lá naquele local que nós chamamos PIB Montemor. Eu quero compartilhar com você, querido ouvinte, o Salmo número 8, do verso 1 a 8, e tirar os ensinos dele para a nossa vida nesse momento. Vamos aproveitá-lo ao máximo. Diz assim a palavra de Deus, eu vou ler todo ele, você pode acompanhar, tá? Salmo número 8, e os versos de 1 a 8, diz assim a palavra de Deus. Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Verso 3: Quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. O salmista, aqui nesse texto, né, na sua oração, ele transformou a última parte ali de Gênesis, principalmente o capítulo 1, em um cântico de adoração ao Criador. Ele está demonstrando enorme contentamento diante de Deus por toda a sua criação. Ele vê diante de Deus e da palavra de Deus, na verdade, na sua oração, expresso o caráter do Criador, pois o Senhor mesmo afirmou que tudo o que ele fez foi bom e foi muito bom. Isso a gente vê lá em Gênesis, quando ele termina toda a criação. E quando ele vai criando, tudo é bom. E ao final ele vai dizer que tudo é muito bom. É isso que o salmista está contemplando na sua oração. E ao contemplar parte da criação e exaltar a Deus, o salmista apenas olha para o Senhor como se estivesse ao seu lado e exclama admirado: Senhor, Senhor, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Talvez você possa até pensar que o rei Davi estivesse em tempos de paz, e assim ele estava, né, com tempo suficiente para observar as criações de Deus. Conhecendo o que a Bíblia diz, estando em paz ou guerra, Davi sempre adorava a Deus e expressava isso nas suas orações. Ele via as mãos de Deus desde as coisas mínimas até as aparentemente inalcançáveis. Por exemplo, é possível que ele olhasse para os montes ao redor de Jerusalém, ou o céu azul, ou pensasse no Rio Jordão, ou observasse, por exemplo, a chuva caindo na aridez lá de Israel, ou mesmo atentasse para o perfeito funcionamento do corpo humano.
tudo isso poderia ser um grande motivo para ele exclamar e glorificar a Deus em oração. Aliás, podemos exemplificar isso de uma forma bem mais clara, lembrando o que Davi diz ao contemplar os montes ao redor de Jerusalém. Ele diz assim ali no Salmo 121, nos versos 1 e o verso 2 também. Ele diz assim: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor que criou é mais admirável e protetor do que as belas montanhas que ele contemplava ali de Jerusalém ou indo para Jerusalém. Temos de tomar cuidado para não nos tornarmos insensíveis às coisas criadas por Deus, que o revelam, e não ficarmos exclamando mais, esquecermos de exclamar na verdade: Senhor, Senhor, quão admirável é o teu nome em toda a terra. É por isso que ele termina esse verso 1 dizendo que toda a terra está cheia da obra prodigiosa de Deus. E é verdade. Se pisamos, nós pisamos na terra criada por Deus. Se voamos, voamos nos ares criados por Deus. Se nadamos, nadamos em águas criadas por Deus. Se respiramos, respiramos o oxigênio criado por Deus. Se olhamos para as galáxias, só vemos Deus sendo revelado nelas pelo seu poder. Então, nós podemos orar juntos com Davi: Senhor, quão admirável é o teu nome sobre a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tanto é vistosa a criação de Deus aos olhos de seus filhos, que não precisa ser um adulto para percebê-la. Ainda na infância, isto pode ser notado. O verso 2 chama a nossa atenção para isso. As crianças, por exemplo, naturalmente buscam os seios da sua mamãe em busca de alimento, demonstrando nisso, ainda que sem terem pleno entendimento, obviamente, um gesto espontâneo que aponta para as mãos de Deus no processo de mostrar o seu poder sobre a sua criação. Por isso, muito mais, na verdade, uma criança vai calar a boca daqueles que, mesmo adultos, não se curvam ao poder criador e direcionador de Deus. Ou seja, Deus cria, Deus faz e Deus conduz todas as coisas, toda a história. Assim, já no início da geração, ou mesmo do nascimento de um bebê, o esplendor da providência divina é tão evidente que mesmo as criancinhas que mamam no seio materno podem lançar por terra a fúria dos inimigos que negam a Deus. E se nós continuarmos versos 3 e 4, nessa mesma oração, agora Davi volta para si mesmo, quando reconhece a grandeza e complexidade das coisas criadas e, ao mesmo tempo, a simplicidade de como Deus as criou, como Deus as fez. Já perceberam quantas pessoas, e quantos materiais, quantos maquinários e por aí afora eles são usados para fazer um simples ou até mesmo um gigantesco prédio? E quantos dias são gastos para tudo isso? Você já pensou nisso tudo? O salmista diz que olha para o céu e vê toda a enorme galáxia como obra do dedo de Deus. Ou seja, não lhe foi trabalhoso. Ele sabia que Deus fez tudo e todos apenas em 7 dias, dia a dia. Deus foi trabalhando e foi fazendo. Gênesis 1 deixa isso muito claro para todos nós. E usando em grande parte da criação apenas a sua palavra. Por exemplo, haja luz. Deus, ele é infinitamente maior do que aquilo que admiramos como as suas obras. Na verdade, elas, as obras de Deus, apontam para o seu poder. E é isso que Davi percebia e é isso que nós temos que perceber também. O próprio salmista pergunta em sua oração:
Que é o homem mortal para que se lembre dele? Estava pensando no tamanho da arrogância do ser humano. É isso que Davi está botando aqui. Os defensores do evolucionismo, eles dizem que Deus não fez nada, por exemplo. Então, eles manifestam um tremendo orgulho em si mesmos e nas pessoas. Mas, na verdade, eles não conseguem nem exterminar um único coronavírus antes que esse destrua milhares e espero que não chegue à casa dos milhões de seres humanos. Que é o homem para que se lembre dele? Nós somos pó ambulante e se há algo de bom em nós, nos humilhemos suficientemente para reconhecermos que foi Deus quem nos concedeu por meio de Jesus Cristo. Não temos nada em nós que possamos nos orgulhar. Alguém disse, e a Bíblia afirma isso também, que temos o pecado. E o pecado, de fato, só serve para nos humilhar diante de Deus. E isso nos faz lembrar que Deus nunca se esqueceu de nós, mesmo sendo nós desobedientes e pecadores. Contudo, apesar desse homem orgulhoso lutar contra Deus, não atribuindo e destacando sua glória em toda a criação, né? O homem comum, o homem sem Deus, algo que até as crianças demonstram no seu próprio viver, como nós vimos, Deus criou este homem à sua imagem e à sua semelhança, como vemos ainda lá em Gênesis capítulo 1. Deus o fez terreno, enquanto os anjos são seres celestes, mas deu ao homem criado a responsabilidade de administrar a sua criação admirável, que manifesta a sua própria glória. Somos coroados de glória e honra pelo próprio Deus e não por nós mesmos. Foi Ele quem nos criou, nos redimiu em Cristo, nos deu vida eterna e ainda virá para nos levar para o céu e nos glorificará um dia. Sim, tudo vem de Deus, é de Deus e volta para Deus, seja para juízo ou para a vida eterna. Mas as obras de Deus não terminam no mundo que Ele fez. Ele fez grandes obras, magníficas obras, mas elas não são tudo que Deus fez, de forma alguma. Na verdade, Deus enviou Jesus para que, por sua morte e ressurreição, pudéssemos ser reconciliados com Ele também para a sua própria glória. Na verdade, o rei Davi profetizou em outros salmos a vinda do Messias Salvador, né? A vinda do Cristo. Mas a pergunta, você já confessou Jesus como seu Salvador e Senhor? Como o dono de sua vida, ao qual você deve se curvar ou se encurvar, né? Diante dele? Por isso, por causa da grande obra de Deus através de Cristo, ali na cruz, não há outra forma de nós terminarmos e também do salmista terminar a oração se não for conforme começou. Por isso, então, por causa da grande obra que Cristo fez em nós, não há outra forma, né, assim como o salmista, de terminarmos a oração se não for conforme ele começou, né, e nós estamos também orando com ele. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre a terra. Precisamos aprender a orar a oração de rendição e dependência plena de Deus. Quando oramos assim, como esse Salmo 8, é porque o Espírito Santo de Deus está agindo em nossos pecados de soberba e de orgulho e assim por diante. Essa é a oração do humilde, que sabe que sem Deus ele não é nada, por mais que o mundo tente dizer o contrário. Então, ore a Deus. Contemple ou pense nas coisas criadas para o nosso benefício, para o seu benefício, para o meu benefício, como o sol, a lua, dia, noite, água, oxigênio, trabalho, saúde,
alimento e assim por diante. Ensine os pequeninos a fazerem o mesmo, senão serão tragados por um mundo insensível que tenta combater Deus ao invés de admirá-lo como Davi admirou olhando para as coisas criadas. Ore com gratidão pela sua salvação. Aliás, você já é salvo. Ore pela obra redentora de Cristo na sua vida. Agradeça por ele ter ido para a cruz e ressuscitado, porque a ressurreição representou, na parte da obra de Deus, também a nossa vida, a nossa ressurreição. Agradeça pela sua segunda vinda, que a Bíblia nos garante para nos resgatar eternamente. Ore pelas oportunidades de podermos glorificar a Deus em dias de quarentena, diante de um mundo perplexo e desordenado. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, começando na minha vida e em minha casa. Que essa seja a nossa oração de reconhecimento da grandeza e soberania de Deus sobre as nossas vidas. O Deus que tudo faz, que tudo coordena no seu tempo e com certeza, com firmeza, com justiça. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, bendito seja o teu nome, o nome eterno e todo-poderoso, o Criador do céu e da terra, aquele que criou as coisas maravilhosas para nós, as quais, ó Deus, nós usamos e nos beneficia neste mundo. Aquele que criou também a eternidade para aqueles que creem. Ó Deus, nós o agradecemos e nas coisas criadas nós vemos as mãos do Senhor. Mas somos gratos principalmente, ó Deus querido, porque o Senhor criou uma nova vida para nós através da grande obra de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Muito obrigado, meu Deus. Somos salvos, somos teu povo, nos reunimos, nos ajuntamos, porque o Senhor nos salvou em Cristo Jesus. Então, bendito seja o nome do Senhor acima de todos os nomes. Que os nossos joelhos se curvem e o nosso corpo todo, Deus, se curve diante da grandeza do Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.